Como vai? Tudo bem? Vamos conversar hoje nesse tema nosso sobre a importância de mantermos um contínuo relacionamento com Deus. Se a gente desconectar de Deus ou deixar de estar ao lado de Deus, quais são as implicações que isso pode trazer para nós? Jesus, ele fala a João, há um momento na Bíblia, quando João recebe uma revelação de Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha voltado ao céu. Então João tem uma visão e na revelação do Apocalipse, Jesus fala para ele para escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. É uma referência para todas as igrejas, é uma referência para nós nos dias de hoje e é uma referência até que tudo seja consumado. E o interessante é que quando ele manda estas cartas serem escritas às igrejas, ele tem sempre uma estrutura que ele fala o que aquela igreja está experimentando ao lado de Deus de maneira produtiva e o que aquela igreja está deixando de experimentar coisas boas porque se distancia de Deus, mas ao mesmo tempo ele propõe como que você volta a obter novamente aquilo que talvez esteja deixando de usufruir. Isso é muito interessante porque vai direto ao encontro do nosso cotidiano. Os dias vão se passando, mas eles não podem ser uma barreira ou se tornar um obstáculo para que a gente vá se distanciando de Deus. Pelo contrário, a cada dia o que se espera é que a gente possa crescer e amadurecer mais ainda ao lado de Deus. Afinal, estar ao lado de Deus, o que isso nos proporciona? E estar distante de Deus, o que isso nos ocasiona? É baseado nisso que a gente quer conversar um pouco aqui, para que a gente possa entender o que é viver em qualidade de vida. Isso vai muito ao encontro também de nós, das pessoas que andamos apregoando que somos crentes. Crentes no sentido de crer, crentes no sentido de confiar, crentes no sentido de saber que existe um Deus e que nós confiamos nesse Deus e que acreditamos nesse Deus. Mas mais do que isso, que queremos viver conforme o perfil que esse Deus nos dá. E essa é a abordagem para a nossa vida. Quanto mais nós aprendemos a viver a intimidade com Deus, mais nós cresceremos juntos com Ele, na intimidade, na comunhão. Para alcançar qual objetivo? É aquele que ultrapassa esta vida, é aquele que vai para uma vida eterna. A vida, ela vai nos dando também amadurecimentos. Quando a gente vai olhando a vida dentro do seu transcorrer, o que nós observamos? Talvez a gente pode se apropriar um pouco daquilo que Salomão falou sobre a vida. Em determinado momento da vida, o rei Salomão, o rei que teve tudo para si, um rei que recebeu todas as oportunidades, um rei que teve servos e servas, um rei que teve um império, um rei que foi colocado pela Bíblia como tendo tanta coisa, tanta riqueza, que ninguém no mundo até hoje usufruiu tanto como o rei Salomão. Mas Salomão, também como profeta, ele fala assim, qual a alegria da vida? E ele fala, eu olho para a vida e às vezes eu enxergo a vida como sendo tudo vaidade. E é no momento da vida dele que ele observa e fala assim, as coisas passam, as coisas seguem. E o que ficará de legado? Talvez aqui esteja a chave para a sua vida e para a minha vida. Não é o que ficará de legado, mas é o que nós pretendemos herdar por toda a eternidade. Porque o que vamos deixar de legado, talvez você ou eu, como alguns poucos pela história da humanidade, ficaram registrados, têm em memória algo relacionado à sua vida e à sua história. Mas a grande maioria das pessoas, o máximo que deixou e que talvez fica mais esquecido que tudo, é uma lápide, que menciona o nome da pessoa e quando ela começou nesse mundo e quando terminou. E ainda na primeira ou na segunda geração, a sua memória já se tornou esquecida. É isso que você quer para você? É isso que eu quero para mim? Então o que nós estamos dizendo
é que Jesus vem falar para que a gente possa entender o quanto ele lutou por nós e quanto ainda ele, pelo Espírito dele, luta por nós, para que a gente possa alcançar uma eternidade com ele. O único que não esquecerá de nós é Deus, porque Deus, ele nos coloca a oportunidade de ter ele como pai, e um pai que jamais vai nos esquecer, e um pai que ele nos leva à intimidade da família dele, não apenas para esse mundo, mas por toda a eternidade. Um pai que é Deus, que vai lembrar do filho e da filha, como você, como eu que cremos. E se nós distanciamos desse Deus, o que toma conta de nós? Toma conta de nós a angústia, toma conta de nós o desânimo, toma conta de nós a perda de alegria, a incapacidade de encontrar na vida algo que possa nos dar motivação. E sem isso, é muito ruim viver assim. E aí é que Jesus vem nos mostrar: confia nele, passa a vida a confiar nisso, para que a gente não se afaste. Por que muitos começaram bem, viveram uma história de fé, de temor a Deus, mas com o passar dos anos se desconectou, perdeu o distanciamento da comunhão com Deus? Agora, lembra de uma coisa: quanto mais junto de Deus, mais intimidade com Ele. Quanto mais distante de Deus, mais intimidade com o mundo e com o diabo. Perdemos aquilo que é de maior valor. E aí Jesus, ele fala especificamente a essas igrejas, dentro da mesma forma de atrair elas de volta para si, que somos nós, a igreja desse tempo, você e eu. E ele fala: olha, há duas coisas que a gente tem que ter sempre a observar para seguirmos o caminho do Senhor. Nunca perda a capacidade de se arrepender. E nunca perca a capacidade de confiar, de esperar no Senhor. Se nós erramos, cometemos erros, que venhamos a nos arrepender e buscar a comunhão com esse Deus. Mas se nós permitirmos que isso nos domine e nos leve a distanciar de Deus, perdemos isso. E para encerrar, olha, a Bíblia traz uma experiência que ela é muito tocante para nós nesse momento. Isaac tinha 2 filhos. Ele tinha Esaú e ele tinha Jacó. Esaú recebeu um direito por herança, a primogenitura. Ele foi o primeiro filho e recebeu um direito por herança. Ele receberia a herança por direito como costume da família, como costume do seu povo. Mas sabe para onde ele olhou na trajetória da sua vida? Sabe o que ele escolheu? Sabe como que ele cuidou desse direito de herança? Da maneira mais negligente possível. Ele trocou o seu direito de herança por um prato de sopa. Mais valeu o seu estômago. As pessoas estão trocando o direito de uma herança eterna com Jesus Cristo por aquilo que o seu estômago está lhe motivando, aquilo que o mundo está lhe atraindo. Não se distancie de Deus. Não perca o seu direito de herança. Mantenha firme, seja fiel a Deus e Ele vai te honrar. Como disse o apóstolo Paulo, Ele está preparando para você isso. E nós vamos alcançar a coroa da vida. E sempre aí, João nessa visão, ele fala exatamente isso às igrejas. Vai firme, mantenha a fé, esteja em comunhão com Deus, para que possa alcançar o maior objetivo na vida de uma pessoa, a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Esteja motivado. Um forte abraço.